Tony, sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Arduino, o curso gratuito que o Mecatronic está fazendo para poder ajudar você a começar a brincar com o seu Arduino. Caso você não tenha grana para poder investir num curso caro da internet, caso você seja um amante do Arduino, mas nunca mexeu, ou simplesmente se você é um curioso e gostaria de trabalhar com ele de forma profissional ou semi-profissional. Quero chegar a um nível bem alto, mas por enquanto a gente está no básico. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver o que são variáveis, onde declarar as variáveis, né? A tipagem forte que a gente tem no Arduino. E a gente vai dar uma voltada lá no LED Blink que a gente fez na última aula, só para poder rever algum conceito. Antes da gente entrar no conteúdo, eu quero pedir vocês que se inscrevam aqui no canal, ativem o badalo, comentem alguma dúvida que vocês tiverem nessa aula ou que tiveram em aulas passadas. Deem um like se vocês estão gostando da nossa dinâmica aqui, gostando da nossa didática, ou um dislike se vocês não estiverem gostando também. É importante eu saber isso, poder até corrigir um pouco do que eu estou fazendo aqui e melhorar a didática para vocês. O que são variáveis? Uma variável é como se fosse uma caixa na memória do computador com um rótulo, onde a gente pode guardar um único valor específico ali dentro. Mais para frente vocês vão ver que a gente pode variar isso um pouco, mas a primeira ideia é essa, é uma caixa que você bota um valor dentro. Pensa assim, você vai mudar e você precisa de guardar suas coisas dentro de uma caixa para você poder levar suas coisas para outra casa. Então você vai pegar uma caixa de brinquedo, escrever brinquedo lá dentro e botar brinquedo dentro. Você vai pegar uma caixa de roupa, vai escrever roupa na frente dela e botar a roupa dentro. Vai pegar uma caixa de comida, vai escrever comida na frente dela e botar a comida dentro. Todas elas têm seus nomes, porque depois você vai querer pegar o que tem dentro e você não vai querer procurar, por exemplo, uma camisa, abrir e achar feijão dentro da sua caixa. Ou então você vai querer pegar um brinquedo, você vai abrir ali a caixa e vai achar um chinelo lá dentro. Você não quer isso, por isso você bota rótulos. E com as variáveis de um programa, funciona do mesminho jeito. É a mesma coisa. Se você tem uma variável que ela é uma variável inteira, quer dizer que você vai pegar um número. E você vai entender daqui a pouquinho. Segunda parte, onde a gente vai declarar as variáveis? Relembrando o que eu falei na última aula, quando a gente falou ali do Void Setup, ele foi criado para a gente poder definir e configurar a placa da maneira inicial que ela vai rodar assim que ela ligar. Então, tudo que a gente vai colocar ali dentro para poder ela estar no estado básico, vai acontecer ali dentro do setup. Porém, a gente tem um detalhezinho muito importante que é onde declarar as variáveis. Porque, teoricamente, se a gente pensar na função setup, as variáveis deveriam ser declaradas ali dentro. Só que não funciona muito bem assim. Não quer dizer que o setup foi criado para poder fazer uma construção lógica de como a placa vai funcionar, que as variáveis têm que funcionar ali dentro. Existem uns conceitos que a gente precisa trabalhar. Usualmente se utiliza declarar as variáveis no início do seu código de Arduino, porque isso é uma herança que veio lá do C e isso ficou como se fosse uma moda na programação de Arduino. Porque acaba que ela passa por cima de um paradigma que a gente tem, que é variáveis globais e variáveis locais. Mais pra frente vocês vão entender o que é variável local e variável global, só que eu não vou entrar nesse momento porque vai deixar tudo mais complexo. Primeiramente, só entenda que usualmente a gente declara no início do nosso código as variáveis, porque depois, independente do lugar do código que a gente esteja, a gente consegue pegar aquela caixinha que a gente botou lá no início e utilizar ela. Isso que eu estou te falando, o local das variáveis, influencia muito, porque depois a gente vai ver como é que trabalha com biblioteca, como é que trabalha com funções também, e vai ser um pouco confuso, mas eu espero que eu consiga transformar isso de uma maneira mais fácil para vocês entenderem e não ficarem perdidos com isso. Nesse primeiro momento, só saiba que você pode declarar variáveis onde você quiser. Você pode colocar onde você quiser, mas usualmente a gente coloca lá no início porque tem mais fácil acesso e a gente consegue fazer um controlezinho melhor ali, porque, querendo ou não, um código de Arduino não é tão grande assim. Se você estiver fazendo um programa de Arduino extremamente grande, provavelmente tem alguma coisa errada ali que você pode revisar. Principalmente se você for um iniciante. Tipagem forte. Outro detalhe que o Arduino tem é que a linguagem dele tem uma tipagem forte. Ou seja, o tipo declarado de variável, ele influencia muito no código. É importante definir isso bem agora, porque boa parte das novas linguagens de programação que você vai encontrar por aí tem uma tipagem fraca. E talvez vocês tenham começado por elas também. E isso pode dar um nozinho na cabeça de vocês, mas é bem tranquilinho de mexer. Aqui um número precisa ser um número. Uma letra tem que ser uma letra
E um string, que normalmente é uma frase, tem que ser um string. E ela é diferente de uma letra, ela não é a mesma coisa. Só que nesse vídeo a gente ainda não vai abordar isso. Estou só dando esse gatilho para vocês poderem ficar ligados nisso. Só que agora, para esse vídeo não crescer muito, eu quero trazer um pouquinho de um exemplo, porque eu gosto de trazer exemplos práticos para vocês do que eu estou falando, só para poder fixar na memória. E a gente vai voltar lá no nosso código do LED Blink. Aqui, Tones, é o seguinte. Lembra que no início do programa usamos essa linha aqui, ó, int LED igual a 13? Nesse momento a gente criou uma caixinha que só guarda números inteiros, por isso o int aqui, e que essa caixinha vai ter o nome LED. Por quê? Porque a gente definiu que ela seria o que representaria um LED. Só que como essa caixinha LED só guarda números inteiros, a gente está guardando aqui o número 13 dentro dela. O que no fim das contas isso significa? Isso significa que sempre que aparecer a palavra LED no nosso código, igual vocês estão vendo aqui, ó, é como se a gente tivesse escrito o número 13 no nosso código. E isso aqui é muito bom pelo seguinte: quando eu vou querer mudar esse número, por exemplo, aqui, eu não preciso vir em cada vez que isso aqui acontece e mudar. Vamos supor que eu queria que tivesse 10 aqui, ó. Eu não precisaria mudar em cada vez que eu fosse. Eu poderia vir aqui, ó, só na primeira e mudar para 10. E depois o nosso código ia funcionar normalmente. Isso é importante porque você consegue resgatar esse valor aqui de novo usando só o nomezinho que a gente deu para ele. Por isso a gente tem que lembrar sempre também que quando a gente vai declarar uma variável, ela precisa ter um significado. No nosso caso, ela significava que o LED que a gente ia acender no LED Blink estava no pino 13, que no caso eu vou voltar aqui para 13. Por isso a variável chamava LED. Mas se você fosse fazer um contador de ovelhas, vamos dizer assim, a gente tem um sensor que conta ovelha. Coloca o nome da variável como contador de ovelhas, mesmo que fique grande. Por quê? A variável precisa ter um significado, senão seu código vai ficar ilegível e você não vai conseguir versionar, você não vai conseguir dar manutenção, não vai conseguir nem trabalhar com ele depois. Muito importante isso. Os nomes das variáveis precisam fazer sentido e você também precisa entender que elas têm um tipo específico. No caso, como é inteiro, o 13 é um número inteiro. Se eu colocasse aqui 13.2, aqui no caso fiz errado, aqui 13.2 é aqui em cima. Se eu colocasse aqui 13.2, já não ia funcionar direitinho, já ia ter algum probleminha, ou com o que acontece em boa parte das linguagens, ele ia arredondar para 13 mesmo e cagar para esse 02 aqui. Bem definido, entendido tudo isso, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que não tenha ficado difícil. Se sobrou alguma dúvida, já comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo, o dislike se não curtiu, qualquer coisa pode perguntar e eu espero vocês na próxima aula. Valeu, Tones, tamo junto!